Olá, bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos. Conforme programação, estamos iniciando o nosso evento titulado de Uso de Biológicos na Agricultura Moderna. Este é o terceiro evento técnico promovido pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão neste ano e o primeiro realizado por esta nova gestão biênio 2021-2023. Gostaríamos de estar recepcionando a todos em nosso anfiteatro aqui na associação hoje, né? Mas em razão da pandemia, isso não está sendo possível, né? Em breve aguardamos a presença e a participação de todos aqui novamente. Para quem não me conhece, meu nome é José Petruz, eu sou engenheiro agrônomo e atual diretor técnico, tendo como vice o meu amigo e engenheiro agrônomo Rogério Cita. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao nosso presidente pela confiança e a todos os diretores pelo suporte na organização e realização deste evento. Agradeço também ao Jefferson, que na área de informática nos ofereceu todo o suporte técnico necessário. E também a todos vocês que estão participando aqui deste nosso evento hoje, né? Estudantes, técnicos agrícolas, biólogos, agrônomos, professores, pesquisadores, produtores rurais e toda a comunidade de uma forma geral. Gostaríamos também de agradecer aos nossos patrocinadores, empresas mantenedoras e apoiadoras. Sabemos que se não fosse o apoio e a confiança de vocês, o nosso objetivo em realizar este evento não seria possível. Neste momento, passo a palavra ao nosso presidente Roberto Bueno Silva para realizar a abertura oficial do evento. Bueno, é com você. Bom dia a todos. Em nome da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, a EACM, eu gostaria de agradecer a participação de todos, aos nossos convidados, né, parceiras, né, que sozinho a gente dificilmente consegue realizar um bom trabalho. Temos praticamente 40 empresas patrocinadoras aí que estão nos apoiando nos eventos técnicos, né? E também aos pesquisadores que irão discorrer os diversos assuntos aqui listados hoje. É importante dizer realmente essa questão que o Petrucci disse aí do modo virtual, ainda a gente está obrigado a fazer nesse sistema, né? Mas depois de 1 ano e meio de pandemia, a gente já está um pouquinho mais craque nessas tecnologias, né? Então, a gente acredita que vamos ter um bom proveito nessa manhã de trabalho. Esse tema é o primeiro, é o pontapé inicial das reuniões técnicas da nossa gestão. A diretoria, na pessoa do José Petruz e do Rogério Cita, está com um planejamento arrojado aí para os próximos 2 anos, mais de entre 10 a 12 eventos técnicos, né? E a gente abre com chave de ouro aqui com esse tema, uso de biológicos aí na agricultura moderna. É um tema, apesar de antigo, né? Extremamente atual, né? Na atualidade, ele ganhou uma performance e aí uma importância muito grande. Então, a gente acha que os agrônomos têm que estar bastante treinados, qualificados, para que chegue na ponta, que é o produtor rural mesmo, uma informação adequada e de qualidade. Nós contamos com os 3 palestrantes, a qual a diretoria técnica irá, durante as palestras, mencionar. A Mariângela, da Embrapa, o Maurício, da Universidade de Cruz Alta, e o Flávio, da Universidade Federal de Lavras. Existiam várias opções e nós conseguimos listar as 3, e estamos muito cientes de que os assuntos serão bem abordados, convictos de que a abordagem seja técnica, né, preservando o viés comercial, né? Todos palestrantes renomados, né, de instituições de ensino, né, de pesquisa, e a gente acredita que nós vamos conseguir sair daqui melhores do que iniciamos o dia. Então, eu agradeço a todos.
vai ser a minha última aparição aqui na reunião, porque coincidiu a data com um compromisso meu hoje particular. A partir das 10 horas vou estar debutando como padrinho de batismo de um bebê, mas graças a Deus ainda vamos ter a oportunidade de assistir toda a palestra, que ela estará sendo gravada, né? Então, agradeço à diretoria técnica, aos pesquisadores e a todos os participantes, e que tenhamos uma boa reunião técnica. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Bueno. Neste momento, eu convido a nossa diretora social, Evelyn Arende Couto, que está à frente da diretoria, juntamente com o engenheiro agrônomo Bruno Lopes Paes, para falar para vocês a respeito da nossa ação beneficente que nossa associação está promovendo. Certo, Evelyn? Fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Nesse momento, eu gostaria de convidá-los a participar da nossa campanha, né? Uma campanha de arrecadação de cestas básicas. Essa campanha ela veio como forma de celebrar os 49 anos da associação, e a associação lançou no último dia 10 de julho essa campanha de arrecadação de cestas básicas. Essa campanha ela tem o intuito de estar arrecadando alimentos para beneficiar famílias carentes no município de Campo Mourão, cadastradas na Provopar. Essa campanha é uma ação que reforça uma preocupação que a associação sempre teve com as causas sociais, e considerando que em tempos de pandemia o agro não parou. Nós já iniciamos os recebimentos das doações físicas de cestas básicas e doações em dinheiro. E hoje nós vamos finalizar a campanha. E por isso eu gostaria de convidar, né, os participantes deste evento que ainda não contribuíram e que tenham vontade de estar colaborando, né, que fiquem à vontade para fazer a doação. Essa doação ela pode ser em dinheiro, via Pix ou depósito bancário, ou ainda, quem preferir, né, pode levar a contribuição fisicamente na associação hoje a partir das 14 horas. Todo o valor arrecadado, ele será convertido em cestas básicas, e o valor doado, né, fica a critério de cada um. Durante o evento, eu vou estar postando no chat as informações referentes à campanha, como o número do Pix, o número da conta, né, que já está aí na tela, mas só para relembrá-los. Ok? Muito obrigada e desejo um excelente evento para todos nós. Obrigado pelas palavras, Evelyn. Vamos lá, né, pessoal? A gente sabe que, diante dessa pandemia, muitas pessoas estão necessitadas, né? E esse é mais um dos eventos beneficentes aí que a associação está fazendo em prol das pessoas que realmente precisam, tá? Agora, a nossa palestra titulada de Utilização de Biológicos para o Manejo e Controle de Pragas será ministrada pelo professor Dr. Maurício Paulo Batistella Pazini. Professor Maurício possui graduação em Engenharia Agronômica, especialização em Geomática, mestrado em Agronomia, doutorado em Agronomia, com especialização focada em Entomologia pela Universidade Federal de Santa Maria. Já foi professor do curso de Agronomia e também coordenador do Laboratório de Entomologia e do mestrado profissional em Desenvolvimento Rural. Atualmente é consultor e pesquisador da área de entomologias para os mais diversos segmentos agrícolas. Vamos lá, então. A ideia é trabalhar com vocês um pouquinho dessa parte de uso de biológicos, justamente aí para essa questão de manejo e controle de pragas, tá? Uma abordagem que a gente vai fazer bem direto, e até a gente tentando explorar essas oportunidades que hoje a gente tem para o manejo biológico, seja de macro, né? Muito mais hoje sendo já com produtos em relação a parasitóide, mas também a gente descrevendo alguma questão natural também que acontece, e a questão de micro também, envolvendo a parte de fungos, bactérias, vírus, e a parte de nematóides em si, que é uma tendência que a gente vem visualizando. Só que o que a gente destaca até nesse primeiro aspecto, até uma questão que é fundamental, geralmente, eu acho que essa frase ela diz um pouquinho que o sucesso de controle biológico está no resgate e na integração. A primeira questão que a gente precisa fazer é justamente essa lógica do resgate, né? O resgate do manejo integrado de pragas, principalmente abordando algumas variáveis, como a gente fala, até associada à questão do monitoramento, tá? Então, essa perspectiva inicial da gente fazer esse conhecimento de monitoramento, ou seja, saber das populações que a gente tem, saber a característica
das populações que a gente tem, a diversidade, e principalmente a união de métodos, e esses métodos associados até tecnologias de controle, fazem com que a gente tenha sucesso no controle biológico. A nossa experiência até com o controle biológico, a gente já teve áreas que a gente conduziu por 4 anos só com ferramentas biológicas, mas eu vejo muito que hoje, uma questão que é fundamental também, é essa lógica aí da gente compreender essa interação inseto-planta, tá? Essa relação que a gente passa a ter entre o inseto e planta, e justamente esse mapa mental aqui, um resumo que ele traz para nós é isso daqui, ou seja, a gente compreender que muitos insetos hoje vêm numa planta, como vocês estão vendo, claro que alguns gostam de brócolis, né? Mas enfim, muitos insetos vê nessa planta aqui, só que na falta dessa planta começa a acontecer uma adaptação, e aí justamente essa adaptação faz com que a gente passe a ter esses insetos, tornando-se insetos praga. Outra questão que passa a ser fundamental é a gente compreender essa variabilidade que a gente tem no ambiente. Seja uma variabilidade espacial e temporal, ou seja, entender que esses organismos justamente eles estão numa relação muitas vezes de borda para o centro da área de cultivo. Isso daqui é um trabalho que a gente fez trabalhando justamente com percevejo marrom, e também entender que o inseto ele vai ter um comportamento justamente de dia e um comportamento à noite, ou seja, justamente esse comportamento faz com que muitas vezes a gente passe a direcionar as nossas ferramentas de manejo. Outra questão que a gente precisa, antes de abordar a questão de controle biológico, é respeitar cada tecnologia, ou seja, respeitar o time de um momento de parasitoide, respeitar o time do momento que vocês podem visualizar uma ação de piretroide, ou respeitar o time justamente aqui de uma utilização de um fungo e de um patogênico, nesse caso aqui de uma bovéria. Ou seja, cada produto, cada ativo, cada ferramenta que a gente tem, ela tem um time, e esse time precisa ser respeitado, tá? Ou seja, muitas vezes aqui é um efeito gradual que a gente tem, ou seja, parasitoide é um efeito gradual. Piretroides, no caso aqui, que é um exemplo, é um efeito imediato. E quando a gente trabalha com fungos entomopatogênicos, a gente tem que respeitar justamente esse período deles e essa ação deles, ou seja, conhecer a ferramenta que a gente tem para a gente ser mais efetivo. Outra questão que passa a ser fundamental é a gente entender o nosso sistema de manejo, ou seja, uma ação depende da outra. Ou seja, hoje tudo que tu fizer, por exemplo, aqui na cultura da soja, tu vai colher na cultura do milho em relação a inseto praga. E essas ferramentas, elas precisam ser integradas, não só com relação a inseto praga, mas muitas vezes com a eliminação, por exemplo, de plantas daninhas que servem de planta hospedeira para muitos insetos pragas, e aí vem o exemplo dessa questão da cigarrinha do milho. Outra questão que a gente precisa estabelecer aqui para vocês é justamente a adaptação dos nossos insetos, ou seja, partimos de um cenário de percevejo muito atrelado à cultura do milho, e aí tu vê justamente esse percevejo migrando e se tornando cada vez mais comum também na cultura da soja, que é o caso do percevejo barriga verde, que para nós é o furcato, para vocês ali é a questão do melacanthus, mas a gente vê esses indivíduos mais presentes. A gente vem num cenário também de adaptação, hoje trips gerando perdas, principalmente aqui no caso de caliotrips, gerando perdas superiores a 20% e impactando, hoje a gente tem muito, um parênteses aqui, aquela lógica de proteção de bacheiro, né? Justamente quanto a essa parte de doenças, e a gente começa a ver que hoje, se tu não manejar trips, tu não vai ter o bacheiro teu. Outra relação também fundamental é a própria adaptação, e tu vê a questão de Frankiniella impactando justamente nessa questão de florações, e muitas vezes até do número de vagens expressas por essas plantas de soja em si. Outra questão aqui, a gente começa a entender também que esses insetos, eles apresentam essa grande adaptação às culturas, e hoje, até interessante, essa lógica de insetos parece que ela está mudando. A gente, ao invés de trabalhar com insetos de tamanho maior, esses insetos estão cada vez de tamanho menor e, além disso, com potencial de serem transmissores de agentes patogênicos para as plantas de soja. Seja a questão de trips, seja a questão de mosca branca. Ácaros também a gente vê uma predominância e uma ocorrência cada vez mais cedo, principalmente na cultura da soja. E aí vem aquela questão do uso, muitas vezes, de produtos. Vamos citar um exemplo aqui que é comumente utilizado, que é a abamectina, até nessa relação de ácaros, e tu vê que a doses que até então de abamectina que eram efetivas, a gente tem aumentado essas doses e, querendo ou não, a ferramenta que vai ter sucesso aqui vai ser a introdução justamente de biológico. Ou seja, a gente começa a ver que nesses sistemas que eles estão sendo cada vez mais pressionados,
a ferramenta biológica ela vai ter que ser inserida, senão a sustentabilidade da produção agrícola ela passa a ser deixada de lado. Outro aspecto fundamental é a surgência de novos organismos, e no caso aqui, impacto de cochonilha. Essa área aqui, para vocês terem uma noção, a perda foi superior a 25% na área onde que teve a inserção dessas cochonilhas na cultura da soja. A gente começa a ver também uma maior expressividade de Melanapis saccari presente nos ambientes, ou seja, a gente começa a ver que novos organismos ou organismos que presentes, mas que eles têm uma adaptação contínua, a gente começa a ver que eles passam a se desenvolver e passam a aumentar suas densidades populacionais, seja da questão hoje, falando de cigarrinha, seja da questão de Spodoptera na cultura do milho, seja que, como vocês podem ver, a questão de Frankiniella também mais expressa e mais presente também na cultura do milho, a questão de Caliotrips também na cultura do milho, a questão aqui também de pulgões, que muitas vezes passa despercebido, mas pulgão, gente, ele é responsável também por mosaico, que é um inseto que está ocorrendo na cultura do milho, ou seja, a gente começa a entender que nesses sistemas, que hoje a gente tem a ferramenta biológica, ela passa a se inserir para agregar, ou seja, tu vê uma adaptação desses insetos e, querendo ou não, a ferramenta biológica, ela passa a chegar aqui nesse sistema e ela passa a somar, seja para insetos como a gente conhece, no caso aqui uma Spodoptera frugiperda, seja para novas espécies que estão ocorrendo na cultura do soja, como esse Euquistus cornutus aqui, como vocês podem ver aqui pelo tamanho do espinho prononotal dele, tá bom? Continuando, gente, algumas situações extremas, vocês visualizam aqui, no caso de percevejo, o uso de ferramenta biológica ela vai ter que ser incisiva, ou seja, a gente vai ter que introduzir uma doença aqui, vai ter que introduzir um parasitóide para que esse sistema se torne sustentável. Ou seja, hoje, o controle biológico, as ferramentas biológicas, elas têm muita oportunidade. Só que essas oportunidades que elas têm, elas requerem muito conhecimento, e principalmente respeitando a característica de cada tecnologia. E outra questão fundamental é o time de manejo. Ou seja, a partir disso, a gente começa a introduzir um pouquinho dessa questão do controle biológico para vocês. A primeira questão que a gente traz aqui, essa figura, ela representa muito das ferramentas que a gente tem justamente trabalhando a questão vinculada à patologia de inseto. Hoje, é mais conhecida a parte de fungos entomopatogênicos, a parte de bactérias e vírus. Contudo, a gente também tem aqui a chegada de nematóides, que logo, acredito, que a gente vai ter também essas ferramentas atuando no controle biológico desses insetos. Basicamente, hoje, essas ferramentas, a forma de contaminação da grande maioria vai se dar muito pela alimentação. Ou seja, quando se está trabalhando com BT, ou seja, Bacillus thuringiensis, quando se está trabalhando com a questão de vírus, quando se está trabalhando com essas duas ferramentas principais, basicamente, a forma de contaminação delas vai se dar pela alimentação. E justamente chegando aqui no mesentro, é o momento onde que a gente vai ter a contaminação e a morte desses organismos. A gente também tem a ferramenta associada a fungo. Mas fungo, gente, ele quer justamente a deposição sobre a superfície do inseto. E dessa deposição sobre a superfície do inseto, a contaminação e assim por diante. Uma palavra que hoje a gente questiona muito, que é a questão de residualidade de produtos, principalmente de fungos entomopatogênicos. No meu entender, fungo entomopatogênico ele tem uma ação de choque, ou seja, tu está aplicando esporo, esse esporo tem que chegar sobre o inseto, ele tem que germinar, para a partir disso efetuar a contaminação em si, tá? Então, essa questão de residualidade, na verdade, é uma questão de propagação que ocorre dele no ambiente, e essa propagação faz com que essa doença, ou esses agentes causais de doença, eles, cotidianamente, eles passam a infectar novos insetos e assim passar a pressionar a população que a gente tem e diminuir essas densidades populacionais. Outra questão fundamental dessas doenças, isso daqui, óbvio que não é justamente utilizado em relação ao inseto, mas isso daqui é uma curva de progresso de doença. O que acontece? Geralmente, quando a gente vai trabalhar com esses agentes entomopatogênicos, a gente tem que entender que eles precisam cair sobre o inseto, eles precisam germinar, e a partir disso, eles passarem a se multiplicar dentro do inseto para promover a sua morte. Ou seja, a gente tem um gap aí, um time de pelo menos 4 dias para esses agentes começar a interferir justamente na mobilidade do inseto e passar a interferir na alimentação deles. Ou seja, naquela lógica que hoje a gente utiliza como ferramentas químicas de densidade populacional, para controle biológico isso daí não se aplica. Ou seja, a gente tem que trabalhar justamente um pouco mais cedo, ou seja, com densidades populacionais menores, ou muitas vezes associando a ferramentas químicas justamente para quê?
para potencializar o efeito dessas ferramentas, tá? Outra relação passa a ser fundamental, essa ocorrência natural de alguns agentes que atuam no controle biológico, seja aqui numa coleomegila quadrifaciata, predando aqui, no caso de lagarto, isso aqui é uma questão de arroz, predando lagarta boiadeira. Como vocês podem ver aqui, o adulto da coleomegila quadrifaciata, querendo ou não, hoje, coccinelídeos de ocorrência natural tem um efeito muito importante. A gente tem a questão natural também de ocorrência, principalmente no metarrísio, tá? Se vocês forem agora em condição de planta hospedeira com umidade, vocês vão encontrar percevejos contaminados por metarrísio, tá? E aqui passa a ter uma grande oportunidade. Claro que não é explorado, mas hoje a gente tem muita relação de percevejo em planta hospedeira e depois fluxo populacional em ambiente de cultivo. Muitas vezes o uso de metarrísio nesses pontos de maneira localizada, ou de Bovéria muitas vezes na bordadura da área de cultivo, contendo o avanço populacional, pode ser ferramentas efetivas justamente para a gente baixar gradativamente essa densidade populacional, ou seja, conhecer o inseto, conhecer o comportamento dele, conhecer a mobilidade dele, a característica dele, para depois a gente fazer uso da ferramenta. Aqui um exemplo comum também de acontecer é a questão de justamente aqui um malpai da vanille predando o Ebalus y griseus, tá? Então vocês podem ver que essa ocorrência desses agentes está no ambiente justamente, eles estão controlando, contudo, esse controle muitas vezes ele passa a não ser tão efetivo. O que eu destaco aqui para vocês, gente? Aqui, ó, vocês vê justamente a questão da postura de tacnídeos sobre o Spodoptera frugiperta. E aqui, esses tacnídeos hoje, eles atuam muito nessa parte de controle biológico, tá? Só que esse controle biológico natural, ele passa a não ser tamanho e grandemente efetivo, justamente porque as densidades encontradas são baixas. Outro que atua muito no controle biológico natural é esse grupo aqui chamado de Syrphid, ou seja, as larvas dela, como vocês podem ver aqui na imagem, fazem um controle biológico fantástico. Qual é o grande problema? Às vezes encontra essas larvas na lavoura e o pessoal passa a identificar isso daí também como inseto praga. Mas deixem, gente, isso daqui é um inseto que atua muito no controle biológico também de pequenos insetos, posturas, ninfas de outros insetos, e aqui um exemplo, ninfa de cigarrinha também predando. Outro inseto também que tem um papel fantástico para nós está aqui, ó. Justamente essa larva, são larvas de crisopídeos, e essas larvas de crisopídeos, gente, eles atuam muito no controle biológico de pequenos insetos. Ou seja, naturalmente, esses crisopídeos aqui, o que tiver pela frente que for de tamanho menor, como vocês podem ver aqui, postura de percevejo e eles se alimentando, eles passam a ser efetivos. Ou seja, naturalmente acontece esses insetos, contudo, a população deles muitas vezes não é suficiente, ou o time da população de ocorrência é suficiente para baixar essa densidade populacional, como vocês podem ver aqui também, uma questão de larva de coccinelídeo se alimentando aqui de pulgão. Continuando, a gente tem o famoso louva-a-Deus, também o pessoal acha que é venenoso, mas que tem um efeito fantástico na predação de pequenos insetos. E além disso, e aqui um destaque importante para vocês, gente, eu particularmente, eu sou muito fã desse inseto aqui, porque ele tem se mostrado na cultura do milho muito efetivo, que é a questão do Óreos, tá? Óreos hoje, gente, gênero Óreos, né? Esse pequeno percevejo aqui, ele tem atuado efetivamente no controle, seja, no caso aqui que vocês vê bem aqui na ponta do aparelho bucal uma franquinela, tá? Seja no controle de dálbulos, ou seja, Óreos hoje até a gente tem sugerido, justamente para quem a gente tem contato, para iniciar programas de criação dele, justamente por ser um inseto efetivo, justamente no controle biológico. Esse inseto aqui de ocorrência natural, nos ambientes onde ele está, a gente começa a notar muita mortandade. Esse ano ele foi um problema para mim. Ensaios de efetividade, onde que a gente tinha a presença do Óreos nesse ambiente, a gente notava o quê? Justamente uma diminuição muito significativa na densidade populacional. Em algumas situações até chegando a parâmetros de 20%, 30%, ou seja, gerando um erro experimental muito grande para nós. Então, esse destaque eu passo para vocês, porque justamente o Óreos é de ocorrência natural e faz um papel fundamental. E nessa briga nossa, que está entrando num parênteses aqui contra a cigarrinha do milho, ele vai ser outro inseto que vai ter uma efetividade muito grande. Outro inseto que eu destaco para vocês, e aqui eu chamo um parênteses, é justamente a nossa querida Telenomus podise, tá? Essa vespa parasitoide aqui, ela tem tido um papel fundamental justamente no controle biológico, tá? Principalmente nas áreas de introdução. O que a gente tem notado?
tá? Em áreas onde que há a introdução dela, justamente ocorre uma diminuição gradativa no sistema da população de percevejo. E essa imagem aqui é interessante, porque essa imagem foi tirada a 800 metros do local onde teve a liberação desses parasitoides, e a gente vê a capacidade de adaptação desses indivíduos no ambiente e justamente a procura por novas posturas. O que eu destaco até frente à questão de telenomos e a questão muitas vezes até de introdução, já começando a gente introduzir de uma maneira mais específica essas inserções de controle biológico. Telenomos, gente, a tomada de decisão dela tem que ser justamente da presença de posturas, tá? Na presença de ninfos ou na presença de adultos, muitas vezes já perdeu-se o time de entrada desse tipo de inseto parasitoide. Depois, até abordando a cultura da soja, a gente vai ponderar onde que a gente acha, hoje, sendo os melhores times de entrada justamente de telenomos. O que eu destaco em relação a ela? É um inseto para sistema. É um inseto que muitas vezes agora pode ser introduzido na cultura do trigo, por exemplo, ou na cultura justamente do milho, pensando naquele milho, interação milho-soja, ou até numa questão soja-milho, a introdução desse organismo vai justamente baixar a densidade populacional. O grande erro de ferramenta biológica é introduzir a ferramenta biológica e achar que ela vai ter o mesmo comportamento de ferramentas químicas. Não vai, tem que respeitar o time de manejo dela. Outra questão também que a gente considera como fundamental, está aqui, ó, justamente a questão do tricograma. Ou seja, tricograma hoje, ela tem estabelecido uma ferramenta muito efetiva para controle justamente de spodópteras, tá? Telenomos, hoje basicamente para controle de percevejo. Tricograma, gente, essa questão justamente de parasitismo que ela vai fazer em posturas, justamente de lagartas, ela é muito efetiva. Mas voltando como anterior, ela tem que respeitar o time de manejo, ou seja, ela tem que respeitar a presença de posturas no ambiente de cultivo. Se não tiver postura no ambiente de cultivo, não adianta colocar, tá? A gente vai estar perdendo esses parasitoides e justamente vai estar perdendo a efetividade deles e criando uma falsa expectativa de controle. Além disso, a gente tem que respeitar algumas ocorrências naturais. Até a gente brinca, né? Em áreas onde que a gente quer fazer pesquisa envolvendo falsa medideira, a gente tem colocado muito a cultura do linho. Ou seja, essa cultura do linho, ela tem sido muito efetiva para a produção de insetos, justamente como falsa medideira, complexo de spodóptera e principalmente percevejos também. E geralmente nesses ambientes, o que a gente começa a ter? Justamente um aumento de população de parasitoides específicos de lagartas de falsa medideira, que é a Copidosoma floridano, ou seja, esse parasitoide aqui, justamente ele cria esse aspecto aqui nas pupas, geralmente da falsa medideira, e depois a gente tem a emergência de uma grande quantidade de parasitoides nesse local. Isso daqui, gente, hoje não ela é muito explorada, mas está aqui uma outra ferramenta que pode ser explorada justamente também no controle biológico, vinculando muito a parasitismo. Também de ocorrência natural, e até um dos insetos responsáveis pelas diminuições populacionais que a gente tem, justamente de Nesara viridula nos ambientes de cultivo, o que a gente tem notado? É justamente essas posturas aqui, ó. Isso daqui, gente, são posturas de tacnídeos, são moscas que geralmente a gente confunde justamente aí com uma questão de indivíduos como sendo moscas varejeiras e assim por diante. Contudo, geralmente quem está fazendo esse processo está aqui, ó, tá? A gente tem trocopoda, a gente tem gênero trocopoda, a gente tem, aqui no caso, o meu Tricopodopsis, ou seja, tu vê que esses parasitoides de ocorrência natural, eles têm uma efetividade muito grande nessa diminuição gradativa populacional. Contudo, como a gente falou anteriormente, a gente tem que respeitar a característica de cada um desses organismos, tá? E para respeitar a característica desses organismos, justamente a gente tem que compreender eles, o time de entrada, ou seja, quando a gente começa a entender justamente a questão de parasitoide, a gente tem que entender que nessa lógica, os indivíduos, para a gente liberar, eles precisam estar em reprodução, a gente precisa ter postura no ambiente de cultivo, para a partir disso a gente começar a fazer a liberação e a gente começar a ter um efeito gradativo desses agentes. Quando a gente vai trabalhar justamente com ferramentas químicas, a gente tem que entender que tu tem uma densidade, que enfim, tem o processo de intoxicação, e a morte geralmente desses indivíduos vai se dar no período de 15 minutos. Quando a gente está trabalhando com fungo entomopatogênico, e nesse caso aqui está representado na imagem por esse percevejo já com situação de esporulação, a gente tem que entender que eu tenho que ter uma densidade um pouco menor, ou uma associação justamente com uma ferramenta química para introdução de uma doença. Eu tenho que entender que eu vou ter que ter justamente
um efeito, uma aplicação com uma temperatura pelo menos acima de 25, uma umidade acima de 70 e de preferência, gente, sem radiação UV. Ou seja, tem que ser feito isso à tardinha ou à noite, justamente para a gente buscar explorar o máximo o efeito e para a gente ter essa ação justamente de contato, para a partir dessa ação de contato eu ter a germinação do meu agente patogênico, ter a penetração dele e eu começar a ter a morte desses agentes em 7 dias. Ou seja, a gente tem que ser muito pragmático nessas coisas para a gente não criar uma falsa expectativa, tá? Até porque muitas vezes a gente tem que ponderar o impacto econômico que esses agentes estão fazendo e aquela questão muito importante. A gente também tem que começar, para esse tipo de estratégia aqui mais alternativa, a ver uma valorização um pouco mais contundente, principalmente até de precificação do produto gerado. Entrando um pouquinho nessa questão mais técnica, a gente começa a ter grupos aqui hoje que já são classificados dentro do próprio IRAC, que é a questão hoje dos BTs. E aqui vem um pouco isso daqui eu estou chovendo no molhado para todos vocês, mas vem um pouco da ação desses BTs e justamente do processo de intoxicação aqui que vai se dar no mesentro, pelo pH alcalino e justamente a degradação dessas proteínas e intoxicação justamente via essas células aqui presentes na membrana do epitélio, tá? O que eu destaco aqui para vocês? Hoje, qual que é o meu posicionamento frente à questão de BT? Como a gente trabalhou de parasitoides anteriormente com a presença de ovo, hoje, para mim, trabalhar com BT, eu tenho posicionado até lagartas de segundo instar. Por quê? Justamente para explorar ainda lagartas de tamanho menor, lagartas que ainda estão fazendo o processo de raspagem na folha, lagartas que justamente há uma membrana justamente aqui entre a parte do intestino médio, onde está o bolame alimentar, e as células que se chama membrana peritrófica, ou seja, essa membrana ela ainda está um pouco menor. E pelo tempo de ação, muitas vezes, desses agentes, a gente tem que considerar que o tempo de alimentação e o impacto econômico, muitas vezes, gerado, ele pode ser um pouco mais significativos quando aplicados em lagartas. O time de manejo que a gente tem, muitas vezes, estabelecido é um time de lagartas até segundo instar, tá? Ou seja, respeitando muito a questão da tecnologia desses agentes. Outra questão que passa a ser fundamental é a questão hoje de vírus, tá? A questão de vírus, eu considero hoje uma ferramenta que está em resgate, tá? Antigamente, eu acho que no Brasil, o programa mais bem sucedido no mundo de controle biológico está associado a baculovírus e aqui está associado justamente a anticárcia. Contudo, justamente pela questão de utilização, foi uma ferramenta que ela passou a ser deixada de lado, tá? Justamente com a questão de ferramentas químicas e do próprio processo utilizado que a gente tinha que fazer. Coleta de lagartos no ambiente de cultivo. Essas lagartas coletadas, elas justamente... Desculpe, o balão chegou aqui. Essas lagartas, elas tinham que ser coletadas, levadas para acondicionamento, para posteriormente desse condicionamento a gente ter a utilização justamente que a gente triturava elas e colocava nas caudas, tá? O que aconteceu? Justamente com esse advento de outras ferramentas, tornou-se mais fácil controlar alguns agentes, tá? O que a gente vê hoje? A ferramenta, justamente de vírus, ela está sendo resgatada. E essa ferramenta de vírus sendo resgatada, justamente ela começa a ter um efeito também efetivo para nós. Contudo, no meu posicionamento hoje, eu gosto de trabalhar lagartas de até terceiro instar, o posicionamento dessa ferramenta. Por quê? Eu tenho que entender que eu vou ter justamente a alimentação desse inseto aqui. Esse agente aqui basicamente está invólucro por uma estrutura proteica. Essa estrutura proteica ela vem até aqui o mesentro do inseto, ela é degradada para depois a gente ter o processo de absorção, tá? Então, nesse processo aqui, a gente está trabalhando geralmente de 3 a 4 dias. Às vezes pode acontecer um pouco mais cedo em função justamente que a gente chama da temperatura no ambiente. Com todo esse efeito, a gente tem que respeitar a característica dele. Por isso que eu gosto de trabalhar com lagartos até terceiro instar, justamente para explorar ao máximo a efetividade desses vírus. E aí vem um destaque importante. Ele tem efeito para lagartas maiores, mas se for feito aquele resgate justamente dessa multiplicação que a gente tinha dessas ferramentas biológicas, o que a gente sugere? Se vai fazer no ambiente tapado de lagarta, né, justamente trabalha para lagartas maiores até para depois fazer a coleta e refazer esses agentes em casa. Mas é aquela, gente, tudo são ferramentas que a gente tem e essas ferramentas elas têm que estar integradas. E aqui, uma foto de um grande parceiro, justamente para ver a questão de infecção que pode estar nessas lagartas, justamente a efetividade, ou seja lagartas pequenas e seja lagartas grandes, basta ela intoxicar justamente com esses vírus, ela vai ter esse processo aqui de mortandade. Só que aí vem um destaque importante.
Isso daqui, muitas vezes, quando feito, é muito tarde. A gente tem que trabalhar isso daí mais cedo, por isso tentar explorar lagartas até terceiro insta. Aqui vem outra ferramenta que a gente considera fantástica, tá? Que é justamente a questão de fungo endopatogênico. Mas fungo endopatogênico, gente, aquela coisa, para ser efetivo tem que cair aqui no inseto, tá? Tem que cair sobre o inseto, tem que ter uma condição de umidade suficiente daqui para, a partir disso, ele começar a fazer o processo de penetração para até chegar a hemolinfo, produzir muitas vezes outras substâncias que vão também causar a redução de mobilidade e mortandade do inseto, para a partir daí ele começar a ser efetivo, para depois, geralmente, de 6 a 7 dias, em condições adequadas, ele ter esse processo de germinação aqui, ou o processo de esporulação. Ou seja, fungo endopatogênico, se cair sobre o inseto e germinar, vai matar. Agora, tem que ter essa condição para poder ser efetivo. Ou seja, esse tipo de situação, ele só vai se dar se a gente ajustar muito a nossa tecnologia de aplicação para esses agentes. Seja de Bovéria, seja de Metarrhizium, tá? Aqui vocês veem também uma isária expressando também em percevejo, ou seja, esses agentes patogênicos, eles vão ser efetivos. Mas principalmente em percevejos como esse aqui, os locais basicamente de penetração que a gente vai ter é justamente nessas suturas aqui, na questão dos olhos, nas inserções das antenas. Aqui tem outro local de penetração. Essas estruturas aqui que vocês veem são estruturas de difícil penetração desses fungos entomopatogênicos. Ou seja, se for aplicar esses produtos, a gente vai ter que ter o quê? Cobertura. Tá? E aí tem que ter um ajuste muito grande de tecnologia de aplicação para a gente ter a máxima chegada desses agentes até o nosso alvo. E aqui, para acontecer isso daqui, ou seja, para acontecer justamente o processo de esporulação e isso daí passar a contaminar novos agentes. A ferramenta biológica, como vocês podem ver, ela é efetiva, mas ela é efetiva desde que se respeitado o time de manejo dela. E aqui vocês podem ver um percevejo veementemente com esporulação de Bovéria baciana, tá bom? Aqui outro case interessante hoje para a questão de cigarrinha do milho, hoje é uma ferramenta também, aqui é uma condição de alta densidade populacional e aqui vocês podem ver efeito que a gente pode ter justamente de isária, seja de Bovéria, também para esse agente que tem causado grande problema. A lógica até é de trazer aqui para vocês toda essa questão de oportunidades que a gente tem frente a controle biológico, é justamente agora no final aqui, de uma maneira bem rápida, explorar 3 cases, ou seja, o case Spodoptera frutiperda, os cases vinculados a percevejo e o case de Dalbulus mai, justamente porque trabalhar essas ferramentas e ver onde que a gente pode começar a posicionar ela. Vamos lá, Spodoptera frutiperda, gente. Essa condição aqui, ela vai acontecer geralmente 3 dias antes da gente ter a deposição de ovos na lavoura. Então, geralmente aqui, ó, da presença de mariposa, já está no time da gente fazer a liberação de parasitoide nesse ambiente de cultivo. Ou seja, para que em 3 dias a gente tenha a presença dessas posturas aqui e automaticamente a gente já começa a ter o que a gente chama do parasitismo. Não adianta eu liberar justamente muitas vezes quando já está tendo o processo aqui de emergência das lagartas dessas posturas aqui, porque muitas vezes aqui já perdeu-se o time de manejo. Como é que eu faço para identificar essa mariposa? Gente, tem uma ferramenta muito simples chamada armadilha luminosa. Liga um bico de luz lá, coloca uma placa colante ou coloca uma bandeja justamente com água ou óleo ali embaixo. E isso daí, da presença dessa mariposa, já está no time de liberação dos parasitóides. Fazer isso daqui posteriormente, gente, pode impactar muito significativamente na não efetividade justamente de tricograma. Passou esse time aqui justamente dos parasitoides, a gente começa a ter aqui uma grande oportunidade justamente de liberação de BT ou aplicação de BT no ambiente de cultivo e da aplicação de BT no ambiente de cultivo justamente a alimentação da lagarta nesse local e justamente a contaminação dela. Qual que é o limite? Metade da ponta do dedo. Ou seja, aqui limite de time de aplicação de BT nesse ambiente de cultivo. Limite para aplicação justamente de vírus, pensando aqui no caso de Spodoptera, tá aqui, gente, tá? Por que limite? Justamente para ter o time de efetividade desses agentes. Eu posso trabalhar com fungo entomopatogênico aqui? Posso também. Eles vão ser efetivos? Vão ser efetivos, tá? Mas isso é importante destacar. Geralmente, fungo entomopatogênico não é utilizado para lagartas, mas eles também têm uma efetividade sobre elas quando caindo sobre elas, tá? E para essa lagarta de tamanho maior, até a gente brinca, né? O mais efetivo hoje para ela é sabiá, né? Ou pardal, justamente para essa lagarta de tamanho maior. Só que se for trabalhar com ferramenta biológica aqui, ela vai
Se ela contaminar, ela vai matar. Só que tem um detalhe, gente. A concentração que precisa para eliminar uma lagarta maior dessas tem que ser muito grande, tá? Talvez pode eliminar quando ela esteja passando para a fase de pupa, pode acontecer isso daí, ou causar um adulto deformado. Mas, gente, o importante é não deixar essas lagartas chegar desse tamanho. E para isso precisa de monitoramento. Ou seja, a prática de controle biológico ela vai estar estritamente associada às práticas de monitoramento. Outra questão, outro case trazendo aqui para vocês, é o case justamente de percevejo, ou seja, esses percevejos, da incidência deles de reprodução, seja do Cereus furcatus aqui, seja do Euquistus reros, aqui justamente já está no time da gente começar a fazer o processo de liberação de parasitoides. Ou seja, visualizou da presença aqui justamente dessa atividade reprodutiva, está no time de liberação de parasitoide, principalmente de telenomas. Só que o que eu destaco hoje de percevejo? A gente tem essa questão aqui de trabalhar muito ele justamente no final do ciclo de desenvolvimento. Só que o que eu destaco, gente? Time de percevejo está aqui, ó, tá? Eu, particularmente, respeito muito isso. Aqui que é o time de percevejo, ali que é a entrada dele no ambiente de cultivo, é ali que ele está introduzindo para dentro da cultura, e a variável que está associada à entrada de percevejo na lavoura não é fenologia, e sim a temperatura ambiente e umidade ambiente. Essas duas variáveis estando adequadas para ele, ele passa a adentrar para o ambiente de cultivo, e muitas vezes aqui na fase vegetativa, seja para o de cereus furcatus ou melacanthus, que aqui ele está fazendo alimentação na base da planta de soja, que isso passa a ser comum e peço para vocês abrir o olho. Seja para o Euquistus reros, muitas vezes essa execução de postura está um pouco mais cedo. E aqui a gente começa a reforçar essa questão justamente de liberação de parasitoides. Se for fazer, gente, busque entender esse time aqui, geralmente até V8, que é a entrada deles no ambiente de cultivo, de onde que eles estão fazendo a primeira geração. Eles fazem a primeira geração aqui para depois entrar a partir da fase reprodutiva e fazer a segunda, terceira geração no ambiente e explodir a população aqui na fase reprodutiva. O impacto econômico de percevejo é na fase reprodutiva, contudo, antes mesmo disso, eles estão entrando no ambiente de cultivo. E aqui vem um destaque. Se aqui tiver postura, gente, ou o percevejo de atividade reprodutiva, está no time de fazer a liberação de parasitoide. Ou seja, identificou essas posturas aqui, está no time de liberação de parasitoide, e identificou ninfas no ambiente de cultivo, está no time de fazer a liberação de fungo endopatogênico. Por quê? Isso daqui a gente já tem feito muito, da presença de ninfas. Por que é mais fácil trabalhar com fungo endopatogênico aqui? Porque a superfície de dificuldade de penetração de fungo é essa daqui, ó, os brotos alares. Se cair fungo entomopatogênico aqui, gente, ele vai conseguir penetrar e vai conseguir ser efetivo para fazer a eliminação dela. Então, ninfas a gente tem notado que é muito mais fácil de eliminar justamente do que adultos. Por quê? Adultos, se for trabalhar com fungo entomopatogênico, olha a superfície inerte que a gente tem aqui, ó, ou seja, superfície que dificulta a penetração desses agentes. Voltando à questão de time de manejo, justamente para aplicação de fungo entomopatogênico em percevejo. Se forem aplicar, gente, trabalhe com populações menores que meio indivíduo, ou seja, a cada 4 panos de batida encontrou um percevejo, justamente o time de entrada justamente desses fungos entomopatogênicos. Passou isso em alta população, pode associar a ferramenta química, porque vai ser uma ferramenta que vai conciliar nessa redução de densidade populacional. Ou seja, o que vai definir aqui justamente o manejo é a questão de monitoramento. De novo, outro detalhe, há também uma questão vinculada à cromobactéria. A cromobactéria a gente tem encontrado efetividades entre 30% e 40%, elas também são utilizadas hoje no sistema, mas é uma efetividade um pouco inferior a fungos entomopatogênicos, que pode chegar a 60%. Eu tive trabalhos que passou dos 90% em algumas situações, mas são situações atípicas que tu encontra de efetividade, pode ter alguns erros experimentais também vinculados, tá? Continuando, gente, outra questão, aqui já passou até me de manejo, ou seja, esse percevejo aqui, se eu quisesse fazer aplicação em sistema, justamente eliminar ele, eu teria que ter basicamente trabalhado anteriormente, na cultura anterior, justamente até com a ferramenta biológica, e pode ser a questão de fungo endopatogênico, justamente para ela já ter eliminado esse percevejo antes mesmo de entrar na cultura do milho. Entrando um pouquinho a questão de Daulos mites, que é um terror, hoje tem muito a questão dos fungos entomopatogênicos sendo utilizados como ferramentas-chave, tá? O que eu destaco aqui para vocês? Fungo entomopatogênico, pensando em cigarrinha do milho, isolado, ele vai entregar nos nossos ensaios até 60% de efetividade, tá?
se for aplicado isolado. Quando aplicado junto com ferramenta química, ele soma. A minha sugestão, não utilizem isolado, utilizem ele sempre somando a ferramenta química. E se forem utilizar justamente para a cigarrinha do milho, respeitem muito o time de manejo, porque geralmente durante a noite ela está na superfície inferior da folha. Lembre-se que fungo entomopatogênico precisa cair sobre a superfície do inseto para poder ser efetiva. E aqui, gente, geralmente está o time de manejo que a gente sugere, a tardinha, que é o momento que ela está concentrada no cartucho. Se forem aplicar justamente fungo entomopatogênico, nos nossos ensaios Isária foi melhor que Bovéria, tá? Nos nossos ensaios, mas para as cepas que a gente utilizou, isso é importante destacar. Se for utilizar fungo entomopatogênico, a gente precisa de cobertura, tá? A gente tem até sugerido justamente um cone vazio e justamente tentando trabalhar no aspecto de gotas um pouco mais finas, mas aí a gente vê um aspecto vinculado a talvez a vórtices e movimentos convectivos que podem levar algumas moléculas, por isso tentando explorar aqui a tardinha, mas cuidado muito com a inversão térmica. Se forem trabalhar com ela a partir de V2, ou esses fungos justamente a partir de V2, por quê? Porque nesse período, geralmente a partir de V2, a gente começa a ter deposição de água vinculada ali ao cartucho, e aí tu começa a criar um ambiente com maior umidade. E essa maior umidade vai favorecer a penetração desses agentes entomopatogênicos. A gente tem sugerido pelo menos aplicações de fungo entomopatogênico em V2, em V4 e em V6, quando possível, justamente para auxiliar como uma ferramenta nesse sistema de manejo, baixando a população da cigarrinha do milho. Ou seja, eles são efetivos também para ela, mas tem que respeitar o time de manejo, só que geralmente para a cigarrinha do milho, devido às altas densidades populacionais que a gente encontra, essa ferramenta ela tem que ser integrada, ou seja, tem que ser um manejo químico, mais um manejo biológico, e essas ferramentas elas tendem a se somar. Ou seja, se for trabalhar com cigarrinha do milho, lembrar que ninfas, elas estão na superfície inferior da folha, então um pouco mais difícil de chegar com uma aplicação normal, por isso tem que intensificar a questão de cobertura. A partir do desenvolvimento dela, a gente tem que entender que aqui é mais fácil de fazer o processo de contaminação do que depois, quando chega à fase adulta. E sempre respeitar, gente, que geralmente a atividade alimentar dela se dá de maneira noturna, na superfície inferior da folha. E isso daqui, chegando um fungo entomopatogênico aqui, gente, estando aqui depositado, ele não vai contaminar essa cigarrinha. A gente tem que acertar o nosso alvo para ele passar a ser efetivo. O que a gente buscou falar a partir daqui? Aquela mensagem anteriormente do sucesso do controle biológico que está no resgate e na integração, é isso que faz parte das nossas ações. Ou seja, todas as ações feitas aqui, elas vão se refletir posteriormente. Por isso que a gente buscou trabalhar todas as ferramentas aqui com vocês disponíveis, tentando explorar algumas características e um posicionamento delas. As ferramentas biológicas eu vejo hoje que elas vêm para somar, no primeiro momento, e num segundo momento elas vêm para substituir. Mas para somar é agora para a gente compreender, saber o time e a característica delas, e num segundo momento para substituir, porque é quando a gente começou a conhecer mais e tem a cultura de trabalhar com uma ferramenta biológica. Ou seja, essa transição ela não pode ser abrupta, essa transição ela tem que ser gradativa. Por isso que a minha sugestão é sempre, se vocês podem utilizar, façam uso da ferramenta para vocês compreender e entender como essa ferramenta ela vai se comportar justamente em cada prática, em cada situação. Que a gente até fala, cada lavoura é uma lavoura, cada situação é uma situação, cada ambiente de cultivo é um ambiente de cultivo, e cada ambiente de cultivo tem uma pressão de inseto-praga característica de histórico daquela área. Por isso que em cada situação a ferramenta biológica ela pode se encaixar, e ela pode se encaixar de uma maneira efetiva, desde que respeitada as características dela. O tema e as informações apresentadas são muito enriquecedoras, tá? Temos certeza que essas informações serão muito importantes para o nosso dia a dia e também para a nossa mesa redonda, né? Que nós teremos ao final aí das apresentações, tá? Eu peço que o professor continue com a gente aí, tá? Logado. E, pessoal, só reforçando, tá? Diante de qualquer dúvida aí, envie sua pergunta, sua dúvida em nosso chat, tá bom? Estaremos enviando aqui também no chat um link para computar a participação, tá? É possível solicitar também aí a emissão do certificado de participação no evento, tá? É só preencher lá o link e nos enviar.